Olá a todos, daqui é a Filipa, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre preparação para o novo ano e que métodos, estratégias é que eu costumo fazer e implementar antes de chegar o novo ano. Neste caso 2024 está mesmo aí à porta e se calhar poderão estar a ver este vídeo e já estamos mesmo em 2024 e aí ainda podem fazer todas estas coisas que eu vos vou sugerir. É uma coisa que não tem que ser mesmo antes de chegar a 2024 e pode-vos ajudar de qualquer das formas. Este vídeo está estruturado em duas grandes partes, sendo a primeira um reset de 2023, onde vamos recapitular tudo aquilo que aconteceu no nosso ano e depois efetivamente vem a preparação para 2024. Começando com o reset de 2023. A primeira coisa que eu gosto de fazer é um throwback a todo o ano, a todos os meses. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu mantenho um diário, então a primeira coisa que eu faço é ler assim na diagonal algumas páginas, ver algumas passagens, algumas coisas que eu tenha escrito e que se destaquem e que me façam lembrar como é que era o meu estado de espírito, como é que eu me estava a sentir nesses dias. Ainda dentro deste throwback, outra coisa que eu costumo fazer é ir à minha galeria no telemóvel ou ir aos ficheiros que eu já transferi para o meu computador ao longo dos meses ou até mesmo ao Instagram, às publicações que eu fui fazendo e ver alguns momentos que se destaquem, uma coisa aqui ou ali. Além disso, como se todas estas coisas já não fossem o suficiente, eu também gosto de passar os meus olhos assim de forma rápida pela minha agenda. Ela também está estruturada de uma forma muito visualmente apelativa, então dá para eu ver algumas coisas que se destaquem a nível mensal, alguns acontecimentos ou eventos que tenham ocorrido ao longo dos meses e isso ajuda-me também a reavivar a memória. Como é óbvio, todas estas coisas são adaptáveis a vocês e não têm que as fazer todas. Isto é apenas as minhas sugestões para vocês e dar assim uma grande panóplia pode ser o melhor para adaptar ao caso de cada um de vocês. Em segundo lugar, ainda dentro desta revisão do ano, eu vou buscar uma coisa que se chama de Roda da Vida, onde estão compartimentadas várias categorias que constituem aquilo que nós somos, vários setores, seja profissional, familiar, social, área do bem-estar físico, bem-estar mental, etc. E olho para cada uma dessas categorias e tento dar uma espécie de classificação. Podem, por exemplo, dar uma nota de 0 a 10, olham para essa categoria, por exemplo, área profissional, sentem-se realizados, sentem que estão bem neste momento ou não e consoante isso podem dar um 8, um 10, um 5, estão a perceber? Fazem uma espécie de revisão com uma classificação para cada setor para vos dar um panorama geral e depois isso vai-vos dar muito jeito mais à frente, como vão ver. De seguida passamos à parte provavelmente mais trabalhosa de todo este reset, que é o aprofundar real de todos os nossos pensamentos. Têm que escolher um momento em que saibam que nada vos vai distrair, em que se podem sentar com papel e caneta ou com o computador, o que vocês gostarem mais, e escrever. Basicamente vocês vão aprofundar os vossos pensamentos e refletir sobre cada uma daquelas categorias que acabaram de analisar assim de forma geral. Eu costumo guiar o meu pensamento através de listas e através de algumas perguntas-chave. Algumas das listas que eu gosto de fazer são a lista das memórias felizes, que podem escrever simplesmente coisas que vos fizeram sentir felizes ao longo do ano. Não tem que ser um marco gigantesco, como por exemplo terminar uma licenciatura ou começar o vosso primeiro negócio. Podem ser coisas muito simples, mas que simplesmente vos tenham deixado felizes. Outra lista que gosto de fazer é a lista das conquistas. Dentro desta lista podem também responder a algumas perguntas, como por exemplo, o que alcancei este ano? Que objetivos concretizei e fui bem sucedido? O que é que me sinto orgulhoso? E como a vida não é apenas feita de coisas boas e como é óbvio todos sabemos que há momentos e situações que nos deixam tristes ou que nos desapontam ou em que nós mesmos não tivemos corretos, há uma lista também que eu gosto de fazer e que eu acho que é boa
para não olhar para as coisas de uma forma tão negativa e não tornar este processo tão penoso, que é a seguinte: quais foram as maiores aprendizagens deste ano? Nem sempre é fácil de ver o lado positivo nas coisas negativas e algumas nem sequer o têm, mas tentar fazer este esforço pode realmente ajudar-nos a ver uma coisa que no momento em que estávamos a vivenciar esse sentimento ou essa coisa que nos deixou mal, não conseguimos ver e agora pode-nos dar e trazer uma lição importante. E para responder a esta pergunta, que é assim tão geral, é bom termos alguns guias e mais uma vez vamos retornar à roda da vida e para cada setor, ou então para aqueles que vocês acharem necessários, há outros que podem nem sequer vos fazer sentido, vamos perguntar-nos o que é que correu bem dentro da minha área social, do meu convívio com os outros, o que é que correu menos bem ou o que é que não correu bem. E depois pensar também o que é que eu poderia melhorar no futuro, o que é que poderia ter feito de forma diferente, que talvez mudasse um bocadinho aquilo que aconteceu e a forma como as coisas decorreram. Depois há muitas outras perguntas-chave que podem fazer e que vos podem ajudar nesta reflexão. Isto já vai depender um bocadinho das vossas preferências, mas eu vou deixar aqui algumas no ecrã. Quais os melhores filmes, livros, músicas que descobri? Podem também escrever sobre quais foram os locais que mais gostaram de visitar e porquê. Se são pessoas mais espirituais, podem responder pelo que é que me sinto mais grata. Outra pergunta pode ser o que é que me surpreendeu mais este ano, ou quais foram as experiências mais marcantes, ou aquilo que me fez sair mais da minha zona de conforto. E uma pergunta que é sempre boa para encerrar todo o reset é: se eu tivesse que descrever este ano em 3 palavras, ou apenas numa palavra que ainda é mais difícil, quais é que seriam? Concluída esta primeira grande parte, este reset de 2023, podemos assim avançar para a nossa preparação, uma vez que já analisámos os nossos pensamentos, já analisámos aquilo que realmente aconteceu no passado e já temos uma percepção melhor de como é que realmente foi o nosso ano, porque sim, às vezes nós podemos ficar muito focados no agora e esquecermos-nos de algumas conquistas, de alguns momentos que também foram positivos e só ver o lado negativo. Por isso é bom fazer assim este balanço para nos dar uma perspectiva maior, mais ampla, mais geral daquilo que foi realmente o nosso ano. Portanto, dentro desta preparação eu gosto de a subdividir em 6 categorias e não se assustem porque se fizeram bem o reset e tudo aquilo que estava na primeira parte do vídeo, isto vai ser muito mais fácil e vai correr de forma muito fluida. O primeiro ponto é organização e isto pode significar tanto organizar o nosso espaço físico, a nossa casa, o ambiente em que estamos, como pode significar organizar o nosso espaço digital. Quando nos referimos à casa, podemos ir àquele canto onde nós colocamos todas as nossas tralhas, seja um armário que está mais arrumado, uma gaveta, a nossa despensa. Normalmente temos sempre uma pequena parte da nossa casa onde podemos fazer alguma melhoria e este é o momento ideal para o fazermos. Quando me refiro ao espaço digital, estou a falar em tudo aquilo que envolve os nossos aparelhos eletrónicos, especialmente o nosso telemóvel e caso utilizem muito o vosso computador. Podemos fazer uma limpeza literal do nosso telemóvel, transferir ficheiros, documentos, coisas que tenham a ver com o ano 2023, tudo para o nosso computador ou para o nosso disco externo, para já não termos tanta coisa acumulada. Eu vou ser sincera, eu normalmente faço isto mês a mês, mas eu gosto sempre de recapitular e verificar se me esqueci de alguma coisa, até porque o mês de dezembro normalmente é sempre mais para o fim que eu o transfiro e além disso é normal, nós queremos sempre guardar uma foto ou outra, portanto não têm que apagar tudo depois, mas tentem apagar a maior parte para começarem o ano assim com mais memória no telemóvel do que aquilo que estão habituados, porque toda a gente sabe que a memória se vai num instante. Ainda dentro desta limpeza digital podem também apagar aplicações que já não utilizem ou que saibam que só vos vão fazer gastar ou ter a tentação de gastar mais dinheiro. Podem também deixar de seguir algumas contas no Instagram ou noutras redes sociais que sintam que não vos fazem bem. Aqui o objetivo é pensar naquilo que vai simplificar a vossa mente e poupar o vosso tempo. Em segundo lugar, gosto de fazer uma revisão do meu budget, olhar para os meus rendimentos, olhar para os meus gastos, ver naquilo em que gastei mais ou menos dinheiro, perceber o que é que tenho que mudar ou se tem que ficar igual
ou não e, em função disso, estabelecer novas metas para o ano seguinte. Em terceiro lugar, e como não poderia faltar, estabelecer novos objetivos. E, mais uma vez, aqui dá muito jeito a roda da vida, porque podemos olhar para cada setor, para cada área e perceber o que é que realmente podemos mudar, melhorar ou até mesmo manter em cada setor. O único conselho que eu tenho para vos dar é estabelecerem objetivos primeiramente gerais e dentro de cada objetivo estabelecerem pequenos micro-objetivos que vos ajudem a conseguir alcançar esse grande objetivo. Por exemplo, se o vosso objetivo geral para 2024 é correr uma meia maratona, então não se podem limitar a escrever correr uma meia maratona em 2024 e esperar que isso vá acontecer. Dentro desse grande objetivo, tem que colocar outros, como por exemplo, nas segundas, quartas e sextas vou correr sempre 5 km. Tem que fazer um compromisso para que haja progressos. Outra coisa que poderiam colocar é: vou deixar a minha roupa de treino sempre preparada no dia anterior. Outro micro-objetivo que poderiam colocar era, por exemplo, fazerem uma progressão gradual de número de quilómetros que quisessem começar a correr e a aumentar mês a mês. Isto é apenas assim um exemplo rápido para perceberem como é que dentro de um grande objetivo podem colocar outros mais pequenos. Em quarto lugar, gosto de fazer aquilo que se chama de uma bucket list ou uma lista de desejos com atividades ou experiências que eu gostaria de concretizar no novo ano. Caso já tenham uma bucket list, podem apenas revisitá-la, atualizá-la e eliminar algumas das coisas que já concretizaram. Esta bucket list pode envolver também o desenvolvimento de alguns projetos pessoais ou profissionais, podem também colocar alguns hobbies ou apenas atividades pontuais que gostassem de realizar. Em quinto lugar, criar um vision board. Este é na verdade o único passo que eu nunca fiz no passado, mas que vejo imensas pessoas por aí a fazer e que eu acho que pode ser muito divertido e que vai dar imenso jeito para a novidade que eu tenho para vos contar hoje. 2024 não vai ser um ano qualquer, vai ser um ano de muita mudança, especialmente porque vai ser o ano em que eu vou ser mãe pela primeira vez. Muitos dos meus objetivos para 2024 vão passar pela gravidez e pelo que esta fase acarreta, tais como ler muitos livros sobre bebés, preparar o parto, informar-me e planear o parto e pós-parto, entre muitas outras coisas. E por fim, em sexto lugar, um passo que eu acho que não é obrigatório, mas que pode saber bem e pode fazer muito sentido dependendo do momento da vossa vida, é fazer um refresh a nós próprias. Esta ideia passa muito por fazer algo que nos faça sentir bem, que nos faça sentir bonitas, confiantes, leves, animadas. Então, algumas sugestões muito simples pode ser um corte de cabelo, comprar aquela peça de roupa que sentem que vos vai dar assim um boost de confiança. Não é preciso fazerem algo muito extravagante, apenas algo que vos faça sentir bem. Até pode ser um banho de espuma, mas às vezes uma pequena coisinha pode mudar completamente a nossa percepção e fazer-nos entrar em 2024 com outro ânimo. E foi este o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil. Se sim, não se esqueçam de deixar um gosto para o canal, subscrever se ainda não são subscritos e se tiverem outras ideias de como se preparam para o novo ano, não se esqueçam de deixar também nos comentários que eu gostaria muito de as ler. E espero que vocês tenham um ótimo 2024 com umas ótimas entradas e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem! Tchau! Tchau! Tchau!